single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Vamos falar hoje um pouco sobre as estrelas fixas, né? As estrelas fixas, elas são usadas desde a antiguidade e elas servem como complementos bastante importantes dentro dos mapas astrais ou mesmo em outras técnicas, algumas delas preditivas, como por exemplo a astrologia horária, né? Ela foi de grande impacto dentro das metodologias lá da Idade Média. Então eu acredito, para quem tem interesse particularmente na astrologia medieval, que é o meu caso, né, eu acho assim bastante interessante se pensar um pouco nas estrelas fixas, né? Nós dizemos que elas são fixas porque elas ficam durante muitos séculos na mesma posição dentro do contexto do zodíaco. Então, por exemplo, se a gente vê aqui uma estrela fixa assim relevante, no caso Spica, né? Spica, ela é uma das estrelas principais da constelação de Virgem, né? Mas ela ela é encontrada hoje por função daquilo que a gente chama de precessão no graus de 23 graus de balança, 23 e 58 minutos, praticamente 24 graus do signo de balança. É uma estrela de natureza virginiana, né? Tem tudo a ver com Virgem, ela faz parte da natureza de Virgem, e ela também, quando a gente fala na natureza dela, nós podemos dizer que ela tem uma natureza Vênus-marciana. Essa estrela, eu já tive experiência com ela em astrologia horária, onde ela aparecia em conjunção em um determinado significador, e ela representou de certa maneira um certo grau de sucesso, né, de prosperidade dentro daquilo que se pretendia. Porque Spica seria, no caso, a espiga que você vê na representação do signo de Virgem, né? Então essa estrela, ela se identifica com isso, com a espiga que estaria nas mãos da Virgem lá na constelação. Mas você não encontra ela nos graus de Virgem por conta da precessão. Ela estaria nos praticamente 24 graus da constelação de Virgem, de Libra, aliás, né? E o que é a precessão? Precessão é o seguinte: quando você tem assim o planeta Terra girando no seu próprio eixo, ele gira, mas ele não gira assim totalmente retinho, né? Ele está inclinado. O planeta Terra está inclinado em relação aos polos. Então o planeta ele gira como se fosse um peão. Quando você vê um peão girando, você começa a perceber que quando ele está perto de terminar o movimento, ele começa, se você olhar para o eixo dele, uma hora ele está apontando para lá, outra hora ele está apontando para cá. Então isso é o que a gente chama de precessão. Quando você vê o planeta Terra girando, por exemplo, agora ele está apontando para cá, daqui a alguns séculos ele vai estar ali. Então isso muda a forma como a gente vê as estrelas, né? Então significa que em um passado relativamente recente, alguns séculos atrás, Spica era visível lá no signo de Virgem. E hoje ela está posicionado mais, se você olhar nas divisões do zodíaco, que a gente usa na astrologia, ele estaria nos 23 graus e 58 minutos do grau de Libra, né? Então você usa essas graduações dessas estrelas, que são as estrelas principais, e isso reforça algumas coisas dentro do seu prognóstico, dentro do mapa astral ou dentro da sua consulta numa carta horária. Então eu acho, por exemplo, é fundamental quando você abre um mapa astral, você verificar se algum planeta ou algum ângulo importante está caindo em conjunção exata com uma dessas estrelas. Isso é um fator muito importante. A gente, quando leva em consideração as estrelas fixas, não é como você faz quando você olha para os planetas. Por exemplo, você considera uma conjunção com um planeta até 3 graus, 4 graus, tem quem diga até 5 graus, né? Então, por exemplo, você tem o Sol em 23 graus de Escorpião. Significa que
outro planeta qualquer, e ele está dizendo inclusive Lua, porque a gente considera a Lua como sendo planeta para astrologia, vamos supor a conjunção entre Sol e Lua, se esse Sol está a 23, então você vai considerar até os 27 graus ou até 21 graus de Escorpião, você considera, se essa Lua estiver nessa graduação, como sendo conjunção. Já as estrelas fixas não, você considera só 1 grau. Então, a partir do momento que eu falo que Spica está a 23 graus e 58 minutos, né, de Libra, significa que eu vou considerar no máximo como conjunção a Spica, qualquer planeta ou qualquer ângulo, se ele tiver até 24,58 e 22,58, entendeu? 1 grau para cima, 1 grau para baixo. Então, a graduação que você considera para os aspectos ou vendo as estrelas fixas é bem mais estreita do que os planetas. Mas quando acontece um aspecto observando essa graduação de 1 grau, eu particularmente, eu considero muito relevante essa questão, tá? Desse aspecto com essa estrela fixa. Então, por exemplo, uma pessoa no seu mapa astral, no significador, lá numa carta horária, você tem a presença de Algol, por exemplo, né? Com ascendente. Isso é algo que deve ser muito considerado. Né? Vamos supor, a pessoa tem o ascendente lá na graduação de Algol, já vou puxar aqui na minha aqui, são 26 graus e 17 de touro. Então, a pessoa que tem um ascendente a 26 graus, ou 25, 17 de touro, ou 27, 17 de touro, e existe uma conjunção com Algol, isso deve ser observado. Isso é, por exemplo, indício de que essa pessoa possa ter doença de garganta, sofrer algum acidente envolvendo garganta e pescoço, né? Porque o Algol está relacionado muito com a questão do pescoço e da cabeça, e incidentes trágicos, que seriam os acidentes, ferimentos e mesmo doenças, né? Então é algo interessante de se observar, porque na hora de você fazer a interpretação para o nativo, ou você olha para uma carta horária com uma situação dessa, você vai recomendar ou vai esperar algum evento relacionado com o pescoço e cabeça, né? Lembrando que Algol, ele tem tudo a ver com a constelação de Perseus, né? E a questão porque a constelação de Perseus ela é imaginada, no caso lá o herói grego, segurando a cabeça da Medusa, né? Então ele está ali segurando a cabeça da Medusa, que significa decapitação, e é uma estrela, uma das estrelas mais brilhantes da constelação de Perseu, e isso é uma indicativa de possibilidades desse gênero, tá? Só lembrando aqui que no caso a Algol ela tem natureza de Saturno e Júpiter, então tem essa questão do herói, Júpiter e Saturno, que é no caso numa cobrança, né? Portanto aí vem a questão da possibilidade de acidente, ou no caso da Spica, né? Que ela sempre representa ou habilidade ou um certo grau de prosperidade. Eu já vi num mapa horário onde Spica estava presente e o prognóstico acabou sendo super positivo, porque representava uma solução de certa maneira favorável, ou aonde havia um certo grau de prosperidade dentro que deveria ser levado em consideração na análise, né? Apesar do mapa não significar algo tão positivo assim, mas no caso Spica é um caso específico que eu pretendo contar para vocês quando eu for falar dessa constelação em específico. Então, eu acho interessante levar em consideração as estrelas fixas. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo um site que eu acho bastante confiável, que é uma página que fala de astrologia medieval, e ele traz uma tabela com as atuais posições das estrelas fixas, e são válidas por alguns séculos, né? E que eu acho que deve ser levado em consideração, sim. E eu pretendo também, em breve, fazer mais vídeos detalhando as características dessas estrelas fixas e contando algumas experiências que eu tive com elas na hora de olhar mapas, principalmente de astrologia horária, que o meu principal interesse, como eu falei aqui, é na astrologia medieval, e a astrologia horária ela usa muito esses conceitos medievais, né? Só lembrando que as estrelas fixas elas ganharam muito força na interpretação
astrológicas no estilo medieval, mas na verdade elas são muito antigas, né? Na verdade, a astrologia ela começa mesmo com as estrelas fixas, né? Com as interpretações das estrelas fixas. Lá os babilônios, os caldeus, só depois que o conhecimento envolvendo o zodíaco que vem ganha força com o passar dos séculos, né? Então, gente, é isso aí. Então, até mais. Grande abraço.